galera, aqui é a Maria Júlia e esse é o meu canal. Eu trouxe pra vocês uma lista um pouco controversa. Talvez você não concorde com o que eu vou falar aqui hoje, mas eu vou compartilhar algumas leituras de clássicos que eu não gostei, que não funcionaram pra mim. Alguns eu odiei com a força de todo o meu ser. Teve outros que eu achei uma leitura muito decepcionante. Eu achei que fosse encontrar uma coisa e foi completamente o contrário. Então eu decidi hoje compartilhar com vocês as minhas experiências. E se vocês concordarem com o que eu estou falando, deixa aqui nos comentários. Se vocês não concordarem, diga por que vocês não concordam e quais foram os clássicos que são completamente aclamados e todo mundo fala, e quando você foi ler, foi uma decepção. E que você não achou que era tudo isso, ou que foi uma decepção, ou que é muito ruim, ou você achou muito ruim mesmo. Então, o primeiro aqui da minha lista, não poderia deixar de falar, porque ele, assim, eu não gosto desse livro com toda a força do meu ser. E eu estou falando sobre O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que é um clássico da literatura, gente. Não se fala hoje de literatura universal sem falar das irmãs Brontë. Então, essa aqui foi a minha experiência de leitura com Emily Brontë e O Morro dos Ventos Uivantes, que eu só comprei esse livro porque esse livro era o livro favorito da Bella Swan de Crepúsculo e eu fui completamente crespulete. Eu amava, eu era apaixonada, sabe? 10 anos atrás, quando o Crepúsculo era o ferro, eu estava lá, enlouquecida. Então, na época, eu comprei essa edição, tanto que essa edição vem escrita aqui, que é o livro favorito da Bella e do Edward, da série Crepúsculo. Eu comprei essa edição. E, assim, gente, eu tentei ler na época, não gostei. E eu larguei pra lá, porque eu estava achando muito difícil, eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. E alguns anos depois, eu decidi fazer a nova tentativa e... de fato, eu consegui ler esse livro até o final. Mas eu tenho muitas críticas sobre essa leitura, que foi uma leitura que não me fez bem. E que eu escuto muitas coisas, sabe? Porque quando eu li esse livro eu não estava gostando. E eu ouvi opiniões como: esse é um romance real, é um romance de pessoas reais que acontecem, e é um romance forte, não é um romance água com açúcar. Mas, gente, de verdade, eu não quero esse romance na minha vida, porque minha puta que pariu, que gente escrota. Assim, basicamente a gente vai contar a história do Radcliffe e da Catherine. Então, gente, o Radcliffe, ele foi adotado pelo pai da Catherine. Então, eles foram criados juntos como irmãos até o pai da Catherine morrer. Então, depois que ele morre, ele é tratado como empregado ali da casa. E alguns anos depois, o Radcliffe e a Catherine, eles se apaixonam, sendo que a Catherine, ela fala que não vai se casar com ele porque ele é pobre, ele não tem nada, então eles vão ficar sem era nem beira, isso não vai dar certo, então ela não quer isso pra vida dela. Ele fica muito puto, vai embora e volta alguns anos depois, e assim, todo mundo tá com a vida mudada. Então o Radcliffe, ele volta milionário, muito rico, também não falam pra gente o que aconteceu pra ele ficar tão rico assim, mas ele volta basicamente querendo vingança e se vingar todo mundo que o humilhou e que falou mal dele na época. Ele quer trazer vingança e falar o quanto ele tá bem e tá todo mundo ferrado. Então, basicamente é isso. Sendo que, gente, ele faz essa vingança, tipo assim, com o irmão mais velho da Catherine, a gente até entende porque ele humilhou muito na época. Sendo que tem pessoas que não tinham nada a ver com essa história e que o Radcliffe, ele chega e ele acaba com a vida dessas pessoas. E eu não consigo achar isso nem um pouco bonito, achar que isso é um romance verdadeiro, porque além disso... tem o fato do Radcliffe e a Catherine, eles serem extremamente tóxicos um pro outro, eles não se fazerem bem, que a gente não torce pra esse casal. Eu entendo isso, eu acho isso verdade, ok, mas Radcliffe, ele passa o limite, a linha do limite. Ele destrói com a vida do filho, da enteada, ele da cunhada, ele da nora, ele destrói com a vida de todo mundo, dos empregados, ele acaba com todo mundo, ele humilha todo mundo. E assim, a justificativa dele, pra mim, não me convence. O fato de você ser babaca, escroto, desnecessário em muitos momentos, com pessoas que não têm nada a ver, eu volto a dizer, gente, pessoas que não têm nada a ver com a situação que aconteceu com ele, ele é extremamente escroto, desnecessário, e eu não consigo achar que isso é super legal. Pra mim, tem que dar na cara dos dois, do Catherine e do Radcliffe, mas o Radcliffe, ele passa. A Catherine também não é flor que se cheire, ela faz coisas que também são desprezíveis, mas não dá pra comparar o que a Catherine faz e o que o Radcliffe faz. Ele é só ladeira abaixo e não tem como gostar. Eu fiquei revoltada com esse livro, mas eu tenho que falar que quando eu
As primeiras 70 páginas, 80 páginas pra mim não funcionou. Eu demorei muito, arrastei muito, pensei em desistir novamente dessa leitura. Sendo que a partir daí, quando passa daquilo, eu quis ler até o final para saber o que acontece com os nossos protagonistas. Qual seria o final? Porque eu ficava tão indignada com o que acontecia que eu pensava que, tipo assim, não tem como essa história piorar. E o Radcliffe ia lá e fazia uma coisa pior do que a anterior. Então, eu fiquei instigada a ler até o final para saber o que de fato ia acontecer. Então, em relação à narrativa, depois das primeiras 80 páginas, super rolou para mim. Tanto que a história é extremamente revoltante. Eu não consigo falar que é uma história de amor linda e verdadeira, porque isso não existe, gente. Em nenhum momento aqui tem história de amor nenhuma. É só gente querendo estragar a vida da outra por causa de vingança. E eu não acho isso legal, não concordo. E assim, fiquei completamente revoltada com esse protagonista. Que assim, não dá. Ele é intragável. Ele é um dos protagonistas mais desprezíveis que eu já li em toda a minha vida. Mas vai ter outros aqui nessa lista também, gente. Mais um que eu vou falar pra vocês é sobre Emma, da Jane Austen. Então, quem acompanha aqui meus vídeos no canal já me viu falando mal desse livro. Mas assim, gente... É Jane Austen, gente. Eu amo Jane Austen, já li alguns livros dessa autora. E o que eu menos gosto é Emma, e foi uma puta decepção pra mim na época. Então, gente, Emma vai contar a história da nossa protagonista, que ela é uma menina extremamente rica e mimada. E o que acontece, gente? Ela se autotitula muito casamenteira, então ela junta alguns pares de casais, ela fala que tá arrasando, sabe? Ela é sempre a dona da verdade, a dona da razão, ela é extremamente egoísta. E assim, gente, é complicada essa protagonista. E é por isso que eu não gosto desse livro. Porque assim, em questão de narrativa, a história é super legal, super interessante, é o maior livro. Sei lá, tem 500 páginas esse livro da Jane Austen. E assim, mas ela é uma protagonista muito irritante. Então você acaba se incomodando. Eu passei raiva em alguns momentos com essa protagonista. Porque ela vai, tipo assim, ela vai adotar uma menina e vai ensiná-la bons costumes da sociedade, sabe? Ela vai atrapalhar a garota porque ela se intitula casamenteira, então ela acha que ela tem que casar com fulano Beltrano, mas ela vai meter os pés pelas mãos algumas vezes aqui na história. E assim, gente, essa menina é muito frustrante. Eu fiquei um pouco decepcionada, sim, com esse livro, mas não por causa do livro em si, mas sim da protagonista, que ela é muito, muito irritante. Então, gente, assim... Então é isso, gente. Mais um que eu vou comentar com vocês também é um dos meus protagonistas mais desprezíveis que eu já li na minha vida. E eu estou falando sobre Lolita, do Nabokov. E o que acontece, gente? A gente vai contar a história do nosso protagonista, tudo em primeira pessoa, tudo pela visão dele. O que acontece, gente? Ele vai... Complicado, uma história complicada. O que acontece? Ele vai começar um relacionamento com uma mulher e essa mulher vai... Sendo que ele se interessa por essa mulher, na verdade, por causa da filha dela de 12 anos. E é a partir daí que vai se desenrolar a história. E assim, gente, é uma história de pedofilia. É uma história pesada. É uma história que é intragável, gente. É muito intragável todas as coisas que ele fala aqui. Porque é narrado em primeira pessoa, então a gente tem a visão dele. Ele muitas vezes quer culpar a vítima e quer justificar as coisas que ele faz. Então é muito irritante, de vontade de entrar e dar na cara desse homem, de prender esse homem pelas coisas que ele faz. E assim, gente, muito complicada essa leitura. De novo, não é uma leitura que o livro é mal escrito. É extremamente contrário, porque o autor, ele escreve muito bem. Tipo assim, vamos atravessar a rua. O cara escreve de um jeito, sabe? Que é só vamos atravessar a rua, mas ele escreve muito bem a história dele. Sendo que a história em si é muito entregável. É um livro que faz mal. E é uma menina, sabe? A gente quer salvar aquela menina e a gente não tem o que fazer. E tem esse protagonista que quer justificar o tempo inteiro as coisas que ele tá fazendo. Que ele sabe que ele tá fazendo é errado, mas ele continua fazendo e trazendo justificativas pra isso. Então, assim, é muito complicado essa leitura, que dá vontade de dar na cara dele. É um livro que eu quero muito me desfazer, porque, assim, não dá, sabe? É muito complicado mesmo. E pra finalizar essa lista, eu vou falar que esse livro não é que ele seja ruim, mas foi uma decepção pra mim. Eu estou falando de A Volta do Parafuso, do Henry James. E o que acontece, gente, foi uma das minhas leituras mais recentes, um clássico da literatura. Eu decidi ler esse livro porque ele serviu de inspiração para uma série que eu amo da Netflix, que é A Maldição da Mansão Bly,
que fez muito sucesso algum tempo atrás no seu lançamento, eu gostei demais. Quando eu descobri que essa série foi baseada nesse livro, eu logo quis ler o livro, mas eu me decepcionei. Porque eu achei que fosse ser um livro de fantasma e não é isso que vai falar sobre questões psicológicas, dramas familiares, e assim, pra quem assistiu a série sabe do que eu tô falando, e é um livro um pouco seco, e é um livro que não tem final, então tudo isso me incomodou. É que, assim, ele poderia ser muito mais desenvolvido, ele não tem um final, então ele não conta pra gente se de fato o que ela tava vendo, se era real ou se era coisa da cabeça dela, se era alguma questão psicológica que ela tava passando. Tem algumas críticas que são levantadas ali, mas são levantadas de uma maneira, assim, um pouco mais amena, porque esse livro ele é do século XIX, então alguns assuntos não eram muito debatidos, então coisas que foram colocadas ali, que cabem algumas interpretações que eu acho super boas, mas que eu gostaria que tivesse sido mais desenvolvida pra gente trabalhar mais em cima disso. Porque fica aí de teorias, coisas que a gente pode tirar dessa leitura e tudo mais. Eu gosto de coisas mais certeiras. Então foi um pouco decepcionante, sim, essa leitura pra mim. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem as suas opiniões. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal e me siga no Instagram, @majudalindo, gente. Beijo e até o próximo vídeo.